Olá a todos. Vamos agora responder as questões que foram enviadas para o término das reflexões sobre o livro Matemática e Arte. Uma das questões é o que se entende por matemática visual. Cultura visual são os aspectos da cultura manifestada em sua forma visual. Pinturas, filmes, fotografias, imagens científicas. O estudo dessas práticas de olhar permite ver como as atividades culturais possibilitaram a criação de saberes matemáticos, criando condições de um novo pensar em educação matemática, que podemos chamar de matemática visual. Então, matemática visual, ou matemática e visualidade, referem-se aos modos de ver o mundo por meio de conceitos matemáticos que são subjacentes às criações culturais. Depois, uma outra pergunta interessante foi quais conteúdos matemáticos, além da geometria, podemos explorar com o auxílio das artes. Nós podemos fazer várias ligações entre a matemática e a arte. Nós podemos citar na literatura, o Malba Tahan, trabalhando conceitos de aritmética, conceitos de álgebra. No livro Aritmética da Emília, o Monteiro Lobato, trabalhando conceitos de aritmética. E uma coisa bastante interessante que eu peço que vocês consultem é no site www.tvcultura.com.br/arte e matemática. Existe ali aquela coleção Arte e Matemática, mas para cada filme existe um conjunto de atividades para trabalhar matemática e arte. Um desses trabalhos cita o Lewis Carroll e Alice no País das Maravilhas, faz uma ligação também com Malba Tahan, com o Fibonacci e um caso envolvendo lógica que o inspetor Cameron vai resolver. Vale a pena consultar esse site, vou falar de novo, www.tvcultura.com.br/arte e matemática. Mas uma pergunta interessante. Qual o seu entendimento sobre a releitura de obras de arte? Reler obra de arte não é reproduzir. A ideia é ler com outro olhar. Não é necessário nem empregar a mesma técnica. A releitura de uma pintura pode ser feita pela escultura, pela fotografia ou pela colagem, por exemplo. O mais importante é manter um elo com a obra original. Uma releitura que eu achei muito significativa e que vocês poderiam consultar aí no Google foi a releitura da pintura As Meninas de Velázquez, feita por Picasso, que utiliza o cubismo para fazer essa releitura. Ele mantém um elo, mas ele vê o quadro de um outro modo. E a última questão, se eu conhecia o Blue Man Group, né? Lógico que eu conheço. Eles fundaram a Blue School. Segundo eles, na escola os alunos são sempre estimulados a encontrar a dimensão artística de todas as atividades que desenvolvem, desde uma ida até o museu até a aula mais tradicional de matemática. Será que é possível trabalhar dessa forma? Sim, é possível. Além da escola Blue School, que eu não conhecia e que agora vou procurar cada vez mais me inteirar dessa experiência educacional, existe uma muito interessante, que são as escolas Reggio Emilia, na região de Reggio Emilia, na Itália, em que após a Segunda Guerra Mundial, um grupo de mães resolveu fazer uma escola e ganhou um tanque abandonado da prefeitura da cidade, venderam esse tanque, pegaram tijolos velhos, pegaram pedaços de madeira e construíram a primeira escola Reggio Emilia. Hoje existe uma série de escolas na região e algumas espalhadas pelo mundo. E quando essa escola saiu como capa da revista Time, ela
ganhou um renome internacional. Então eles têm como espinha dorsal do projeto político-pedagógico também a arte. E eles se baseiam na pedagogia de Loris Malaguti, que fala das 100 linguagens das crianças, que a criança tem 100 linguagens e que a escola se encarrega de matar 99 dessas linguagens. Então, é um site também, um projeto que vale a pena conferir. No YouTube existem vídeos falando do Reggio Emília. Mas essas duas experiências são escolas de pequenos, escolas da educação infantil. Eu acredito que será possível, no futuro muito em breve, nós termos escolas ligadas aos anos finais do ensino fundamental, ou mesmo ensino médio, que desenvolvam esse tipo de projeto. Existe um livro chamado Cultura Visual e Projetos de Trabalho, em que o Fernando Hernandes propõe que esses projetos possam formar a espinha dorsal da escola. Então também é um livro que vale a pena ser conhecido, Cultura Visual e Projetos de Trabalho. Muito obrigado a todos e fico à disposição.